Obrigado, irmão. Boa noite. Obrigado. Que o nosso Deus Todo-Poderoso, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, dê a você e a sua família graça, paz e misericórdia nessa noite. Amém? Amém. Que bom que você está aqui. Eu sei que quando a semana começa, os desafios para nós virmos à igreja são muito maiores. E eu louvo a Deus por ver a igreja comparecendo em bom número, especialmente os jovens, as crianças ali também, que vêm coroar ainda mais o nosso culto, abrilhantar esse culto, os jovens aqui que participaram também do louvor, e a todos os demais, que Deus seja louvado por sua presença. E eu tenho certeza que muitos de nós talvez tenhamos feito alguns sacrifícios para virmos até aqui, mas eu garanto para você que cada sacrifício que fazemos, por menor que possa ser, quando é feito para a glória de Deus, ele é recompensado com uma bênção especial sobre a vida dos seus filhos aqui na terra. Você vai sair daqui com uma bênção especial em nome do Senhor Jesus. Creia nisso e clame para que isso aconteça. Bom, meus amigos, hoje é o nosso terceiro encontro. Nosso tema de hoje é a família nos últimos dias. Nós estamos em uma semana, não tem um título específico para essa mini semana, mas é uma semana com uma ênfase no reavivamento e crescimento espiritual. E a gente tem procurado aqui destacar a importância de nós produzirmos cultura na sociedade, enfrentando por um lado os desafios da cultura contemporânea, mas por outro, não adianta só a gente criticar o que há de mal, se nós não fazemos nada de bom. Então a gente tem trabalhado um pouco sobre a vida de igreja fora das paredes do templo, produzindo o que é de bom lá fora, na área da música, da cultura, da ciência, da educação. Ontem falamos do âmbito da liberdade e hoje falaremos de família. E eu sei que nós vamos tocar em alguns temas delicados aqui. Por isso, antes de nós abrirmos a Bíblia, em primeiro lugar, eu queria, para aqueles que não conhecem, eu acabo sempre esquecendo de dizer que gostariam de acompanhar o trabalho que eu desenvolvo nas redes sociais. É só você digitar lá Última Verdade Presente, principalmente no Insta. Lá no YouTube eu acabo não sendo tão frequente nas publicações, mas lá no Insta eu tenho um trabalho quase que não, diário, desde 2021, todos os dias eu tenho publicado um conteúdo sem abrir mão de nenhum dia publicando alguma coisa lá. Então acompanhe Última Verdade Presente, ajuda a gente a crescer e alcançar mais pessoas aí nas redes sociais. Bom, e antes de nós abrirmos a Bíblia, eu quero convidar vocês a fechar os olhos. Nós vamos orar e falar com Deus mais uma vez. Querido Pai, obrigado, Senhor, por estarmos aqui. Tu sabes que todas as vezes que eu falo sobre esse assunto na igreja, o meu coração estremece, Deus. Estremece diante da responsabilidade, estremece porque eu reconheço quão pequeno eu sou, Senhor, quão incapaz, quão inexperiente para falar de um assunto tão santo, de uma instituição sagrada como é a família. E é por isso que antes de pisar nesse terreno sagrado, eu quero tirar as sandálias dos meus pés, as sandálias da autossuficiência, as sandálias do orgulho, as sandálias da vaidade, tirar as sandálias, Senhor, dos meus pés e pedir que por Tua graça o Senhor calce a minha vida com a Tua graça, com a humildade e acima de tudo com o poder do Espírito Santo. Porque a igreja compareceu, Senhor. Aqui estão famílias, talvez algumas delas famílias sólidas, estruturadas, mas muitas vivendo momentos difíceis, à beira de uma separação. É possível que alguns estejam aqui já vivendo essa realidade. Talvez aqui tenhamos crianças, jovens, que não têm alegria de verem os seus pais nos caminhos do Senhor. E eu me sinto pequeno, Deus. Eu não estou aqui, Senhor, para resolver problemas.
Eu sei que não sou capaz disso, mas eu creio em um Deus que é a solução de todos os problemas para a vida de cada um de nós. E eu vou anunciar, como arauto do Senhor, a palavra poderosa que transforma e restaura vidas e famílias aqui nessa igreja. E eu quero entregar em tuas mãos a minha vida e cada família que está aqui representada nessa noite. Que saiamos daqui curados, restaurados, edificados, restabelecidos, que em nome de Jesus a salvação entre nos lares de cada um de nós nessa noite. É o meu desejo, a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém, Deus. Então abra aí a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, o capítulo 30. Primeira Samuel, capítulo 30, versos 1 ao 8, nós vamos ler. Primeira Samuel, capítulo 30, começamos a leitura no versículo 1, diz assim: Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclague, e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. Davi e os seus homens que se achavam com ele vieram à cidade, e ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor seu Deus. E disse então Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: Traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: Perseguirei eu o bando, alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: Persegue-o, Davi, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Todas as vezes que nós falamos sobre família na igreja, eu acredito que nunca é demais lembrar que nós estamos tratando da primeira instituição que Deus criou no Éden. Antes mesmo do sábado, eu sei que o sábado é um tema caro, importante para os adventistas, mas antes do sábado Deus criou a família. Antes mesmo de instituir a igreja, a primeira instituição criada por Deus foi a família. E é uma instituição santa. A família não é um projeto humano, a família não é uma invenção humana, sociológica, não. A família é uma instituição de Deus. E isso é tão sagrado para o Senhor, que quando Deus, na sua didática, tentando explicar como o céu funciona numa linguagem que seja acessível a nós, seres humanos, Ele usa o contexto familiar. Nós chamamos Deus de Pai. Ele nos considera seus filhos. Nós nos consideramos uns aos outros dentro da igreja como irmãos. Além disso, dentro do âmbito do casamento, Jesus se apresenta na Bíblia como um tipo de marido, e a igreja como a noiva, a esposa do Senhor Jesus Cristo. Portanto, igreja, nós não estamos tratando aqui nessa noite de um assunto qualquer. Talvez seja o tema, se não o mais importante, mas pelo menos o mais sagrado da nossa semana de oração. E é por isso que eu tremo quando eu trato sobre esse assunto, porque família é uma instituição santa.
Certa vez eu li uma frase que dizia que uma única família, bem ordenada, bem disciplinada, fala mais em favor do cristianismo do que todos os sermões que podem ser pregados no púlpito da igreja. E eu não sei para você que está aqui nessa noite e é um pregador, se isso não faz você tremer, porque eu sou um pregador, eu passo o ano inteiro pregando, e possivelmente passo mais tempo fora da minha casa do que na minha casa. A frase de John Wesley nunca fez tanto sentido para mim na minha vida, quando ele dizia: o mundo é a minha paróquia, e a minha vida é a pregação. Mas o que essa frase diz é que se eu pegasse, não é um sermão, não são 2 sermões, todos os sermões pregados no púlpito da igreja não têm o mesmo poder que uma única família de Deus tem de testemunhar em prol do cristianismo. Uma família onde ali exista um homem de Deus, um marido, um varão, um pai que honre esse nome, onde ali esteja uma mulher de Deus, uma mãe que infelizmente vive em uma geração que relativiza, embora eu entenda que a gente não deva romantizar a maternidade, mas também não devemos demonizar. E mães que mesmo vivendo nessa geração, que quase abominam a maternidade, mães que honram esse legado. Filhos que não têm vergonha de honrar o seu pai e a sua mãe. Famílias assim são mais poderosas para testemunhar da fé cristã do que, volto a repetir, todos os sermões que podem ser pregados no púlpito da igreja. Davi, aquele que é o personagem central da história com a qual introduzimos o tema, vivia em um contexto de família disfuncional, onde Saul, que era o sogro de Davi, tinha invejas do seu genro. E a inveja é algo destrutível. Ela destrói igrejas, destrói ambientes profissionais e, obviamente, destrói famílias, irmãos. Certa vez eu vi um pastor dizendo, e gravei essa frase no meu coração, que diferente da cobiça, a inveja não é você querer o que o outro tem, mas a inveja é você não querer que o outro tenha aquilo que você não tem. É um sentimento satânico. E Saul tinha invejas de Davi. E Davi vivia nesse contexto disfuncional, onde o seu sogro o invejava. E a história bíblica nos conta que em um dado momento Saul resolveu fazer um compromisso de paz com Davi. Só que Davi desconfiava tanto da palavra de Saul, porque Saul vivia perseguindo Davi por todos os lados. Davi não tinha paz, a ponto de, mesmo Saul empenhando a sua palavra, Davi foi buscar asilo político no meio dos maiores inimigos do povo de Deus naquela época. E quem lembra quem eram os inimigos do povo de Deus na época de Davi? Lembram quem eram? Os filisteus. E Davi foi até a região da Filístia e ele pediu para o rei Aquis, que era rei da Filístia na ocasião, para ele viver ali. E como Davi era um homem conhecido, um homem famoso, o rei Aquis recebeu Davi com muita cortesia. E ele foi tão cortês que ele cedeu a Davi um lugar para ele viver, chamado Ziclag, junto com a sua família, os seus filhos, os seus 600 soldados e a família deles. E ali está Davi então vivendo em Ziclag, constituindo um lar, crescendo ali, se multiplicando ali, trabalhando ali, até que acontece, sabe o que? O rei Aquis declara guerra contra os judeus, o povo de Deus. E como Davi era um homem de guerra e ele devia favores ao rei, sabe o que o rei da Filístia fez? Convocou Davi para lutar ao lado dos filisteus contra os judeus. E Davi era judeu. Agora, abrindo um pequeno parênteses aqui,
Vejam que uma única decisão errada, por não confiar em Deus, foi suficiente para trazer um dilema profundo para a vida de Davi. Uma única decisão errada, uma única escolha errada. E eu sei que aqui nós temos famílias que fizeram escolhas erradas na sua trajetória. E talvez você olhe para o seu passado e para o seu presente e você pensa que não tem solução. Você olha para a sua situação familiar hoje e você imagina: meu irmão, minha família está destruída, acabou, não tem mais jeito. Mas deixa eu te dizer uma coisa: o nosso Deus é um Deus especialista em reescrever histórias e alterar destinos em nome do Senhor Jesus. Esse é o nosso Deus. Davi começou constituindo uma família por intermédio de uma traição. E embora Salomão não seja o filho da traição, mas Salomão foi sim fruto de um relacionamento adúltero. Mas sabia que mesmo nascendo em uma família dessas, sabe como que o profeta Natan chamou Salomão? Chamou Salomão de Gedidias. E sabe o que significa Gedidias? Amado do Senhor. Sabe o que Deus quer mostrar com isso? Preste atenção, não importa quão longe você tenha ido, não importa quão desgraçada seja a tua família, o nosso Deus é um Deus de graça, misericórdia, e Ele pode salvar a tua família, se você permitir, se você acreditar, independente do que tenha acontecido. O nosso Deus ama você e a sua família em nome de Jesus. Esse é o nosso Deus. E Davi está naquele contexto, agora indo para a guerra até Ziclag, com o coração aflito. Eu imagino Davi clamando a Deus, dizendo: meu Deus, tem misericórdia de mim, Senhor, que burrice que eu fiz. Por falta de confiança no Senhor, eu agora precisarei levantar as armas da guerra contra o meu próprio povo. Mas o nosso Deus de misericórdia, Ele mexeu no coração do rei Aquis. E os príncipes filisteus foram até o rei e disseram assim: mas rei, este homem Davi não é aquele de quem nós ouvimos dizer que Saul matou os seus milhares e Davi os seus 10 milhares? Esse homem é um homem de guerra, ele é judeu, ele lutou ao lado dos judeus. Despede esse homem, vai que ele se rebela contra nós. E o rei Aquis não queria, mas de tanta insistência ele despediu. E agora Davi, imagina, agradecendo a Deus, está com os seus 600 soldados voltando para Ziclag numa viagem de 3 dias. Só que ao terceiro dia, quando ele chega em Ziclag, a cena é aterradora. E a partir dessa história a gente poderia extrair bastante lições, só que o tempo não nos permite, não dá para a gente se aprofundar em todas elas. É por isso que eu vou me deter apenas em 2, no máximo 3 aqui nessa noite, porque eu quero me aprofundar em algumas. E a primeira lição, eu quero que você volte comigo para o texto de 1 Samuel capítulo 30. A primeira lição nós extraímos já no versículo 1. 1 Samuel 30, versículo 1, onde o texto diz assim: sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul Ziclag, e a esta ferido e queimado. Quem eram os amalequitas? Os amalequitas eram uma tribo nômade, ou seja, não tinha residência fixa, que vivia perambulando pelo deserto, à espreita, ou seja, só esperando, escondidos, oportunidades que outros povos, outras tribos ou outras nações davam, deles roubarem, saquearem, furtarem e destruírem essas nações. Então os amalequitas eram uma tribo que se aproveitava de brechas de outras famílias e nações e tribos no deserto para saquear. Eles viviam do furto, do roubo, da aniquilação. E onde está a lição desse texto? Eu não preciso me esforçar muito, acredito, para convencer você que os amalequitas da nossa geração estão destruindo as famílias do povo de Deus nos dias de hoje.
quando a Bíblia usa a palavra ímpeto, a intenção da Bíblia é mostrar o ódio que os amalequitas têm contra as famílias do povo de Deus. Ódio. Impetuosidade significa fúria. Foi assim que os amalequitas deram contra a família de Davi. E é isso que está acontecendo, meus amigos, com a igreja cristã brasileira nos dias de hoje. Nós estamos perdendo uma guerra contra os amalequitas dessa geração. As famílias cristãs estão sendo arruinadas. E alguns poderiam pensar: mas irmão, que exagero da sua parte, como assim famílias estão sendo arruinadas? Meus irmãos, eu estou falando com conhecimento de causa e eu uso exemplos assim, exagerados, para você entender o nível do que está acontecendo dentro da igreja. Eu conheço lugares, igrejas e casos de casais dentro da igreja praticando swing dentro da casa do Senhor. Há um espírito de imoralidade sexual invadindo a igreja na nossa geração. Olha a quantidade de adultérios e adúlteros que existem hoje na igreja de Deus. Nós estamos perdendo a guerra. E o que mais me assusta é que eu não vejo irmãos chorando, como diz o livro de Josué, entre o alpendre e o altar, pelo que está acontecendo na casa de Deus. Famílias estão sendo destruídas. Nós vivemos hoje em uma época, em uma sociedade, onde o diabo, não satisfeito em banalizar o assunto do divórcio, sabe o que está acontecendo? O divórcio hoje está sendo glamorizado pela cultura da sua geração. E qual que é a diferença da banalização e da glamorização? Eu te explico. Hoje, muitos casais populares, artistas, quando se separam, vêm a público dizer, sabe o que? Um dos mais recentes que eu vi, um casal que estava casado já há algum tempo, vieram a público justificar a separação, dizendo, sabe o que? Que eles estavam se separando para não estragarem o amor fraternal que tinham um pelo outro. Eu te pergunto, o que é amor para essas pessoas da nossa geração? O que significa amor para essas pessoas? Nós perdemos a noção do que é casamento. Esposas e maridos me escrevem aos montões, pedindo oração pelos seus lares. Casos de esposas que já me escreveram, dizendo que o marido a repudiou porque estava tão viciado na pornografia, que ele olhava para a esposa como um objeto e, não conseguindo mais conter o seu vício, ele preferiu se separar para continuar devotado ao vício que escravizava a vida dele. Meus irmãos, olha o que está acontecendo. São pais e mães que chegam para mim e dizem, irmão Jefferson, o meu filho, a minha filha, se batizou no púlpito da igreja, no tanque batismal da igreja, vestidos de desbravadores, vestidos de aventureiros, e hoje, irmão, hoje com seus 17, 18 anos, 19, 20 anos, estão aí no mundo da embriaguez, estão aí no mundo das drogas, adotaram para a vida deles opções sexuais que desagradam a Deus. Meus irmãos, os nossos filhos estão escorrendo pelos nossos dedos. Eu vi um dado recente dizendo, isso me assustou quando eu li pela primeira vez, 70% dos jovens cristãos, quando entram nas universidades, ao saírem de lá, eles abandonam a igreja e muitos deles viram ateus. Você entende o que significa esse dado? Você sabe o que são 70%? É como se nós mandássemos para as universidades 1.000 jovens, e quando eles saem de lá, 700 abandonam a igreja, e muitos deles viram ateus. Onde nós estamos errando? Onde nós estamos falhando?
Famílias hoje que se separam por questões triviais. Eu não estou aqui, quando eu falo de divórcio, falando de casos onde há justificativa, onde há, por exemplo, uma violência doméstica. Aliás, presta atenção, violência doméstica não é só pecado, violência doméstica é crime, inclusive. O marido que violenta a esposa, o marido que abusa da esposa, ele não deve ser alvo só de disciplina, de correção, de arrependimento, é de denúncia, porque isso é crime também. Eu vou voltar a falar sobre isso um pouquinho mais adiante, quando nós falarmos sobre o homem, o que Deus espera de um homem de Deus. Mas eu não estou falando desses casos, nem de adultério. Aliás, embora a Bíblia permita que no adultério haja separação, a separação no adultério não é regra. A separação no adultério deveria ser encarado pelo povo de Deus, sabe de que maneira? Como exceção. Mas hoje a gente perdeu a capacidade. Aliás, eu vi uma senhora do YouTube, tem uma página gigante, uma senhorinha já do YouTube, e ela é casada há mais de 50 anos. E uma pessoa perguntou para ela qual era o segredo de um casamento tão duradouro. Sabe qual que foi a resposta que ela deu? Ela deu a resposta numa única palavra. Sabe qual foi a palavra que ela usou? Perdão. E hoje os cristãos, cujo perdão, de acordo com C.S. Lewis no livro Cristianismo Puro e Simples, o perdão é a virtude cristã mais absurda que existe. Não há nada mais cristão do que perdoar, igreja. Porque o perdão, nós não oferecemos perdão por mérito, é por graça. Deus nos ensina isso. Só que nós perdemos tanto a noção e a concepção do que significa perdoar, que mesmo no casamento, qualquer problema que acontece é motivo de separação. E sabe qual que é a principal justificativa hoje para cristãos se separarem? Incompatibilidade de gênio. O meu cônjuge é muito diferente de mim. Ou seja, irmãos, os amalequitas estão destruindo as famílias. E sabe o que é pior? As instituições que nós criamos, escolas, câmaras legislativas, universidades, a mídia, parece que estão vendendo esse discurso, estão aparelhados, unidos, num discurso avassalador, e aí eles gostam de usar uma palavra bonita para desconstruir o conceito bíblico de família. Isso é tão verdade, que aqui no Brasil, no ano de 2019, aconteceu um congresso chamado Democracia em Colapso. E quem quiser verificar se a minha fala aqui é verdadeira, é só você pesquisar no YouTube. E eles convidaram uma travesti para discursar nesse congresso. E em meio ao seu discurso, falando sobre os propósitos do movimento LGBT radical e do feminismo radical, essa transexual disse com todas as letras que estes movimentos aqui no Brasil deveriam parar de tentar suavizar o discurso, onde eles têm dito, muitos, de que querem apenas conquistar os seus direitos na sociedade. E ele diz: não! O objetivo do movimento LGBT e do feminismo radical, de acordo com a declaração desta pessoa, é destruir as famílias burguesas. Famílias burguesas, diga-se de passagem, é um termo usado pela historiografia marxista que também é aplicado para a concepção bíblica de família. Ou seja, quando muitos desses estudiosos enxergam a Bíblia dizer que o homem é a cabeça do lar, eles entendem isso como um homem opressor, um machista. E tem, de verdade, tem. Mas eu vou explicar hoje ainda o que significa ser o homem cabeça do lar, porque isso não é conselho, isso é mandamento. Eu vou explicar para vocês o que significa isso. Então, amigos, nós vivemos essa realidade, famílias disfuncionais. Por que razão? Aqui eu trago essa citação apenas a partir de onde está destacado em negrito, onde o texto diz assim, que o coração da sociedade, da igreja e da nação é o que, igreja? A família. A felicidade da sociedade, o êxito da igreja, a prosperidade da nação dependem das influências domésticas.
Então, se o inimigo, se os amalequitas querem destruir a sociedade, a igreja ou o país, basta dirigir os seus ataques contra quem? Contra as famílias. Aliás, eu me lembrei aqui agora, eu assisti recentemente um vídeo de um podcast onde a conversa era com o Miguel Falabella. E é só para você entender a cultura da sociedade que você vive. Perguntaram para ele o seguinte: Miguel, o que você acha sobre traição? Sabe qual foi a resposta que ele deu? Traição. Isso é uma coisa católica. É uma coisa antiga. Uma coisa retrógrada. Não tem problema nenhum. Você que é casado vai ser leal à sua esposa, mas se você quiser dar uma escapadinha só de vez em quando, não quer dizer que você vai ser fiel a uma outra mulher. É só um relacionamentozinho ali pequeno. Traição é uma bobeira cristã, católica, antiga. Foi isso que ele falou. Então essa é a sociedade que vivemos. E isso está afetando a igreja a ponto de nós observarmos hoje um país com mais de 70% de cristãos vivendo essa realidade que o Brasil vive hoje. E eu quero mostrar duas áreas aqui para vocês que têm sido utilizadas pelos amalequitas para acabar com as nossas famílias. E a primeira delas é a área da educação. Esse livro que está aqui à frente foi escrito por um professor e jornalista chamado Pascal Bernardin, na França, há muito tempo. Mas ele foi traduzido e publicado aqui no Brasil também há alguns anos. E ele faz uma denúncia nesse livro, mostrando documentos da Unesco, onde ele prova que a ONU usaria, através da educação, ferramentas psicológicas e psicopedagógicas para semear na cabeça das nossas crianças, dos nossos adolescentes e etc., o que eles chamam de ética revolucionária, que é um pouco disso tudo aqui que eu falei para vocês. E eu quero ler então um trecho do documento da Unesco, da 4ª conferência, que aparece no livro, onde o documento diz assim: o ensino da ética, ou como eles chamam ética revolucionária ou nova ética, deve veicular novos valores. Inicialmente, porém, deve bloquear a transmissão dos antigos valores de uma geração para outra. Então vejam que a própria Unesco testifica de que um dos objetivos deles para colocarem na educação o que eles chamam de nova ética era bloquear a transmissão de valores de uma geração para outra. Aí me ajuda você aqui agora. Qual que é a instituição principal que faz essa transmissão de valores geracionais? Qual que é a principal instituição que transmite valores de uma geração para outra? Qual é, irmãos? Famílias. O que eles estão dizendo ali, em outras palavras, é que eles tinham que articular algum plano pedagógico que visasse bloquear a transmissão de valores familiares. Como eles fariam isso? Eu vou explicar para vocês, não me interpretem mal. O Jean Piaget, quando fez esse estudo que eu vou dizer para vocês, o objetivo dele não era esse. Mas pessoas mal intencionadas podem usar estudos científicos com objetivos escusos. Então deixa eu explicar uma coisa. O Jean Piaget, que é um psicólogo da educação, além de ser biólogo também, ele começou a observar o comportamento de crianças, fazendo um estudo científico. E ele chegou à conclusão de que uma criança desenvolve a sua personalidade dos 2 até os 7 anos de idade. Interessante. Dos 2 até os 7 anos de idade, a criança desenvolve a sua personalidade. Aqui no Brasil, a lei que rege o sistema educacional brasileiro é a nossa LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira. No ano de 1961, quando ela foi promulgada pela primeira vez, as crianças eram obrigadas a frequentar a escola, sabe com quantos anos? 7 anos de idade. Mas no ano de 1996, quando essas ideias revolucionárias começaram a
a penetrar no Brasil e na sociedade, eles começaram a obrigar que crianças frequentassem as escolas, sabe a partir de quantos anos? 4 anos de idade. Por que razão? Será que o Estado ama tanto assim os nossos filhos, a ponto de querer dar a eles a melhor educação possível? Será que é essa a razão, irmãos? Crianças dos 2 até os 7 anos de idade desenvolvem a sua personalidade. Isso é científico. Então, quanto mais tempo os seus filhos nessa faixa etária passam com você, você está semeando valores na vida deles, que quando eles crescem, é mais difícil fazer eles voltarem atrás. Não por acaso Ellen White, que não foi pedagoga, não foi mestre em educação, que aliás nem completou o ensino médio, e que os adventistas acreditam que ela é uma mensageira de Deus. Vocês lembram que em 1870 e poucos, Ellen White escreveu orientando os filhos de Deus, dizendo que uma criança não deveria conhecer outra escola, senão o lar, e outros professores, senão os pais. Até quantos anos, vocês lembram? Ela fala mais ou menos 8 anos de idade. De onde ela tirou isso? É o Deus que criou as crianças, Deus sabe. Mas então com isso você quer dizer, irmão Jefferson, que todos nós, os pais, deveríamos criar as nossas crianças em sistema de homeschool? Este é o mundo ideal, mas nós não vivemos no mundo ideal. Mas no mínimo é seu dever, pai e mãe, zelar pela educação do seu filho, da sua filha, principalmente durante esse período da vida dele, onde a mente dele é extremamente maleável, influenciável. São os anos mais sagrados da vida de uma criança. E por que a gente está perdendo essa guerra? Porque os nossos filhos estão sendo entregados nas mãos de pessoas que não têm nada a ver com os valores que nós acreditamos e nós defendemos. Ou seja, nós estamos preparando uma geração para sucumbir na batalha contra os amalequitas. Ainda o documento da Unesco diz de maneira bem clara e categórica que a educação não ficaria restrita ao âmbito escolar. O próprio documento vai confessar dizendo que, por sua vez, as diversas formas de educação extraescolar, particularmente os programas educativos difundidos pelo que, igreja? Pela mídia, poderiam contribuir para a neutralização da transmissão familiar do quê? Opa, você que é cristão é preconceituoso. Então nós temos que usar não só a escola, mas também a mídia para influenciar a sociedade e de maneira especial as crianças para essa nova ética. É só você pesquisar, irmãos. A minha cunhada, que nem protestante é, disse para mim, na verdade o meu irmão contou que ela viu e tomou essa decisão, que ela não permitiria mais que os meus sobrinhos assistissem pelo menos a alguns dos programas da Disney. Sabe por quê? Porque a CEO da Walt Disney disse que a partir de alguns anos aí para cá, eles iriam se comprometer com essas agendas e assim 50%, disse ela, dos desenhos da Walt Disney teriam pelo menos algum personagem com essa agenda revolucionária sexual. Então é uma guerra, nós estamos no meio de uma guerra. E a educação tem sido uma ferramenta, mas eu falei que eu ia comentar de duas. Uma delas era a educação. A segunda arma que o diabo tem usado, sabe qual que é? É a sexualidade. É o que nós chamamos de ideologia de gênero. Mas como assim, irmão Jefferson? Nós somos cristãos, a gente não crê nessas coisas, essas ideias estão longe de nós. E eu quero dizer para você que a teoria de gênero está mais dentro da igreja do que vocês poderiam imaginar. Sabe por quê? Porque muitos pensam que a teoria de gênero nada mais é do que você acreditar que, independente da genitália com a qual você nasceu, você pode escolher uma identidade sexual diferente. Muitos acreditam que isso é a teoria de gênero. Eu quero dizer para você que não. Sabe o que é a teoria de gênero de fato? Vou trazer aqui
uma declaração da teórica do gênero mais conhecida no Brasil, que é a Judith Butler. E vejam só o que é, de fato, a teoria de gênero. E é essa visão que está dentro da igreja. E ela diz assim: não escolho entre algo que outrem determinou, no caso o gênero, mas eu me oriento de maneira sempre fluida e aberta para o meu desejo. O gênero é performativo. Aqui está a frase central: não existe diferença entre homem e mulher. Não se nasce homem, não se nasce mulher. A cultura e a sociedade nos tornam homens e mulheres, mediante a imposição de padrões heteronormativos. Vocês entenderam o que ela quis dizer? Esta é a visão que está dentro da igreja. Sabe qual que é a visão? Nós simplesmente ignoramos o que a Bíblia determina sobre o que significa ser um macho e o que significa ser uma fêmea, uma mulher dentro de casa. E os nossos valores hoje de homem e mulher estão profundamente influenciados pela cultura caída da nossa geração. Como nós hoje não somos formadores de cultura, nós estamos absorvendo a cultura da sociedade. E o que a gente está reproduzindo dentro da igreja? Não tem diferença entre homem e mulher. E o que a Bíblia tem a dizer sobre isso? Eu não vou entrar aqui na área das mulheres. Uma, porque eu acho que é muito melhor quando mulher fala para mulher. Mas, em segundo lugar, porque o texto, nós estamos deixando o texto falar conosco aqui nessa noite. Então, o texto não me coloca na condição de falar das mulheres, mas dos homens. E agora, eu quero pedir licença para as mulheres, então. Vocês não precisam sair daqui da igreja, é até bom que fiquem, para depois dar aquela cutucada gostosa no teu marido dentro de casa. Mas eu vou me dirigir de maneira especial aos homens dentro da igreja. Aos homens. E por uma razão. Quando a gente olha para a história de Davi, você vai lembrar que Davi, ele acabou negligenciando a sua Ziclag, porque ele assumiu um compromisso com que povo? Vocês lembram qual era o povo? Quem era o povo? Pode falar alto aí. Os filisteus. Ou seja, Davi estava tão comprometido com os filisteus na guerra, que ele simplesmente abriu mão da sua Ziclag. A família dele ficou desprotegida, ficou desguarnecida, ele estava empenhado numa outra guerra e esqueceu disso aqui. E eu não preciso ser profeta para saber que aqui dentro nessa noite tem homens que estão tão comprometidos com os seus desejos, os seus trabalhos, as suas vontades, os seus projetos, que estão abrindo mão da sua Ziclag. A sua Ziclag está desguarnecida, a sua Ziclag está desprotegida, você não tem se portado como um homem de Deus dentro da tua casa. Mas, irmão Jefferson, o que significa ser um homem de Deus? Eu vou tentar fazer isso da forma mais didática possível. Guarde no seu coração e nunca se esqueça. Sabe o que significa ser um homem de Deus? Nós poderíamos resumir isso em 3 P's. Um homem de Deus, ele tem que ser, não é uma opção, não é um conselho, não é uma dica, é uma ordenança de Deus. Um homem de Deus, ele precisa ser provedor, protetor e pastor da sua família. Você está entendendo? Um homem de Deus, ele tem que ser protetor, provedor e pastor da sua família. E o que isso significa, irmão Jefferson? Vamos lá. Primeiro, o homem provedor. Um dos deveres do homem, de acordo com a Bíblia, é prover segurança e estabilidade para o seu lar. E eu não estou falando ainda de estabilidade emocional e física, eu estou falando de estabilidade financeira. É seu dever, é meu dever. Sabe como que a Bíblia chama isso no Antigo Testamento? Quem lembra? No Antigo Testamento, todo homem, para ele tirar uma mulher de uma outra família e constituir uma família com ela, ele tinha que pagar o que para a família de onde ela saía? Um dote. E isto
é uma lição bíblica para nós de que todo homem, quando tira uma mulher de dentro de uma casa, ele deve, no mínimo, dar a mesma estabilidade que ela tinha dentro do lar de onde ela saiu. Ah, mas irmão, então para mim é moleza, alguns devem estar pensando, porque a minha esposa veio de um lar totalmente instável. Ah, é? Então deixa eu te dizer uma coisa, se a sua esposa veio de um lar assim, o seu dever macho é dobrado, de dar para sua esposa o presente, para ela ver o que significa ter um lar sólido e estável, uma família santa e consagrada na presença de Deus. É nosso dever. Ah, mas eu não tive oportunidade, eu não estudei. Estude! A Bíblia apresenta o trabalho como uma bênção, e todo homem na Bíblia de Deus é trabalhador. Eu não estou querendo dizer aqui que todo mundo então tem que ser ocupar os cargos mais importantes da sociedade. Não é isso, mas a sua esposa precisa olhar para você e ver em você um homem que tem ética, um homem que tem moral, um homem que se empenha para trazer solidez e estabilidade dentro de casa. Sabe o que está acontecendo hoje? Tem um monte de jovens pensando em namorar e casar, pensando em assumir ou chegar aos seus 18 anos para constituir uma família, que não só não estão preparados para isso, como não estudaram, não têm noção do que significa ter um trabalho estável, como sabe o que é? Jovens que querem casar nessa geração, estão escrevendo osso com C cedilha na internet, misericórdia, e querem casar. O primeiro dever que a gente está pontuando aqui é provisão. E a provisão exige estudo, exige desenvolvimento. É nosso dever. Meus irmãos, eu não tive um pai que me ensinou o que é ser um pastor dentro de casa. Mas o meu pai, no âmbito da provisão, meu pai foi um homem de Deus. Meu pai foi metalúrgico a vida inteira. E agora, recentemente, a minha mãe ficou doente. E o meu pai teve que mudar as condições dele no trabalho. Ele não trabalhava mais assim, às 8 horas exatas todos os dias. Ele trabalhava por banco de horas, por horas. E aí ele chegou para o patrão da empresa dele e disse assim: chefe, quem que vai controlar a minha carga horária? Sabe o que o patrão do meu pai disse para ele? O sobrenome do meu pai é Barcelos. Ele chegou assim e disse: Barcelos, nós conhecemos você. A gente conhece a tua conduta. Você já está há mais de não sei quantos anos aqui na empresa e no mercado de trabalho. Você nunca gerou problema para nós. Ninguém vai controlar a tua carga horária. Você vai contabilizar quantas horas você trabalhou por mês. Você vai trazer essa conta para nós. E aquilo que você mostrar que você trabalhou é exatamente aquilo que nós vamos pagar para você. Deus seja louvado, meus irmãos. Olha, eu disse para vocês, o meu pai não é um pastor, mas o meu pai foi um provedor que honrou o lar dele ao longo da nossa vida. Eu vi um pai que deu a vida para sempre dar o melhor que ele podia para mim e para o meu irmão dentro de casa. Metalúrgico a vida inteira. A vida inteira. Homens que honram. Meu pai nunca teve um nome sujo na sociedade. Isso é provisão. É alguém que gerencia bem as finanças dentro de casa. Aliás, hoje inclusive eu postei uma frase lá no meu Insta, dizendo que se você é casado, mas vive financeiramente como um solteiro, você vive num lar dividido. Você está preparando a tua casa para ruir. Não existe essa história de a esposa trabalha, o homem trabalha, ele tem o salário dele, ela tem o salário dela, e cada um vai fazer o que quiser com o seu salário. Não existe isso dentro de um matrimônio, igreja. A Bíblia diz que quando homem e mulher casam, eles viram uma só o quê? E isso não é só sobre sexo. Isso é sobre tudo. Porque, só para você ter noção, sabe qual que é a palavra que a Bíblia usa para descrever a unidade do casamento no hebraico? É erad, echad. A palavra echad, que significa uma só carne. É uma echad. Vocês já ouviram falar da Shema?
A Shema é a declaração de fé mais importante do judeu. Eu lembro que quando eu era católico, inclusive, a gente cantava um corinho, onde dizia assim: Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Viram que a palavra errada está ali? Echad? Sabe o que significa isso em hebraico? Ouve Israel, o Senhor é o nosso Deus, é o Senhor. A palavra usada para Deus, é a mesma palavra usada para o casamento. Ou seja, a unidade da divindade, da trindade, Pai, Filho e Espírito Santo são quantos? São 3 pessoas, né? Mas em comunhão eles são quantos? E existe diferença entre eles? Diferença de propósito? Não. É a mesma palavra que Deus usa no casamento. Não tem isso, igreja. Provisão. Segundo, proteção. O que significa ser um homem protetor? Olhe para Jacó, por exemplo. A Bíblia diz que Jacó tinha um sogro sem vergonha, não é? Labão, o cara safado. Se aproveitou do seu genro, não é? Aí a Bíblia diz que Jacó trabalhou quantos anos por Raquel, vocês lembram? 14 anos. Ele trabalhou 7 primeiro, aí o sogro enganou ele trabalhou mais 7, não é assim? Foram 14 anos. E sabe o que a Bíblia diz? Que todos os anos que Jacó trabalhou por Raquel pareceram pouco tempo pelo muito que ele a amava. Isso me leva para o segundo P: proteção. A nossa igreja, a sociedade, precisa de homens que sejam protetores, agora sim, no sentido emocional e no sentido físico da sua família. Sabe quando que eu aprendi isso? Quando a minha esposa ficou doente. Eu não sabia o que isso significava. Eu ontem falei para vocês que a Bruna sofreu sozinha no deserto, porque eu era um homem covarde, egoísta, irmãos. Egoísta, que só pensava em mim, que não estava minimamente preocupado com a minha esposa, e a Bruna sofreu sozinha, e eu só entendi isso quando ela ficou doente, quando Deus chegou para mim e disse: Jefferson, neste ano você vai alargar as suas costas, vai amenizar o sofrimento da sua esposa e vai receber todas as pancadas que você puder. Alargue as suas costas, seja um homem dentro de casa e ajude a sua esposa a enfrentar um momento emocional e físico mais difícil da vida dela. Esse vai ser o teu ministério. E não era só para aquele ano, eu entendi. Porque nós, como homens, esse deve ser o ministério da nossa vida dentro de casa. Proteger os nossos filhos, proteger as nossas esposas, zelar pelos nossos lares, pelos nossos casamentos. Meus irmãos, sabe o que está acontecendo hoje? Tem um monte de homens que de maneira covarde levantam a voz dentro de casa contra a esposa, humilham a esposa dentro de casa, chegam para a mulher e dizem: você não presta, você é uma idiota, você não faz nada direito. Meus irmãos, tem pais que dizem isso para os próprios filhos dentro de casa. Sabe o que é isso? São palavras de maldição que você profere contra a tua família. Ao contrário disso, a nossa boca, dentro dos nossos lares, deveria pronunciar palavras de bênçãos. Filho, você é uma bênção. Filho, você é estudioso. Mulher, você é uma mulher virtuosa. Você é uma mulher de Deus que eu esperei para a minha vida. E vice-versa. O nosso foco aqui hoje não é falar das mulheres, mas isso deve ser a realidade dentro dos nossos lares. Quando você vê a Shema, tem uma bênção especial na Shema, onde Deus ele pronuncia, dizendo que todos os dias nós deveríamos pronunciar bênçãos dentro de casa para os nossos filhos, levantando, andando, caminhando, deitando, dormindo, de manhã, de noite, por aí vai. E nós estamos negligenciando. Ao invés de proteger e zelar pela nossa Ziklag, nós estamos ao contrário, como homens. Como homens. Homens que sejam protetores. Sabe, eu li uma frase que dizia assim, e essa frase, ela é daquelas que é digna de você anotar. Homem, presta atenção. E você escrever num lugar da sua casa onde você nunca mais se esqueça dessa frase. A frase dizia assim: a mulher não foi tirada dos pés para ser pisada,
e nem da cabeça para ser superior, mas do lado para ser igual, debaixo do braço para ser protegida e perto do coração para ser amada. Você entendeu? Alguns devem estar olhando para mim agora e pensando assim: meu Deus do céu, a Bruna casou com Jesus praticamente, né? O Jefferson é Jesus. Irmãos, eu sou cheio de defeitos. O que eu garanto para você que eu não sou é hipócrita. E tudo que eu estou falando para vocês aqui, eu falo na frente da minha esposa, quando ela está junto comigo nas programações. E eu garanto para você, eu já sou esse homem? Não. Mas Deus sabe o quanto eu tenho colocado como objetivo da minha vida ser esse homem que a Bíblia diz que eu devo ser em nome do Senhor Jesus. Amém. Homens que protejam, irmãos. Homem cabeça do lar, você acha que isso é mandamento ou é conselho? O que você acha, mandamento ou conselho? Aliás, eu esqueci de perguntar, tem homem macho aqui dentro da igreja nessa noite? Sim ou não? Sim. Vixe, misericórdia, no mínimo uns 4 eu ouvi aí, tá? Misericórdia, rapaz. Olha, o pastor usou uma palavra aqui que eu nem vou repetir para vocês. Vamos, ainda bem que não está sendo transmitido, né? Só está sendo gravado. Depois o pessoal edita, vamos esquecer essa parte aqui. Eu vou perguntar de novo agora, tá bom? Vamos ensaiar agora, vamos lá. Agora é para valer. Tem homem macho aqui na igreja? Se tem, diz amém aí. Oh, tiveram alguns até que engrossaram a voz aí, né? Tá bom, tá bom. Homem macho. O que significa ser um homem macho? Será que é o machista? Será que é aquele homem que chega em casa? Sabe aqueles homens que dizem assim, ó: lavar louça e lavar banheiro e limpar a casa não é coisa de macho. Será que esse é o homem cabeça do lar? O que vocês acham? Sabe o que é o homem macho na Bíblia, o cabeça do lar? E eu volto a dizer, isso é mandamento, não é cultura. Sabe o que é? Efésios 5. Diz assim, ó: maridos, amai vossas mulheres, assim como Jesus Cristo amou a sua igreja e fez o que por ela? Opa, eu não ouvi, fez o que por ela? Morreu, se entregou. Sabe o que significa ser o cabeça do lar, o macho do lar? É você dar a vida pela tua esposa. É você dar a vida pela tua família. É você abrir mão, quando necessário for, do videogame, da série, dos amigos, do passeio, dos teus interesses, para proteger. Eu aprendi uma coisa com meu pai, eu achava que era bobeira, mas o meu pai, todas as vezes, eu nunca vi o meu pai sair com a minha mãe na rua sem dar as mãos para ela, sempre dá as mãos. E aí tem outra coisa que eu aprendi: quando a gente está numa avenida muito movimentada, sempre passar a mulher para o lado de dentro da calçada. Eu achava que isso era besteira, aí eu fui entender que há um sentido nisso. Por exemplo, mães de crianças aqui. Vamos supor que você é mãe de criança e está numa avenida movimentada. Você vai deixar o teu filho aqui para esse lado da calçada? Por que você passa o teu filho para o lado de cá e você, a mãe, fica para o lado de fora? Para fazer o que com ele? Proteger. Se alguém tiver que sofrer um acidente, é você. E nós, homens, Deus nos criou com a capacidade de autossacrifício. Quer ver uma prova? A Ucrânia está em guerra. Qual foi o grupo que os ucranianos deixaram sair de lá antes da guerra começar? Vocês lembram? Mulheres e crianças. Porque Deus criou os homens com a capacidade de autossacrifício, igreja. Deus nos deu uma condição tanto física como psicológica para aguentar mais e melhor as pancadas da vida. E o que está acontecendo hoje? Nós estamos desguarnecendo as nossas famílias. É homem com problema emocional, é mulher com problema emocional, é filho com problema emocional. Por quê? Porque nós estamos perdendo a concepção do que é ser um homem. Olha só, não me interpretem mal. Não me interpretem mal. Na década de 90, vocês lembram qual que era o modelo de homem na década de 90? Quem aqui é daquela época vai lembrar. Qual que era o modelo de homem na década de 90, lembram? Era o machistão, né? Mas qual que era o estereótipo que a gente via? Era o tipo Arnold Schwarzenegger, não é? Sylvester Stallone.
Até hoje tem memes do Chuck Norris nas redes sociais, né? O homem meu brutão, meu. Eu não estou dizendo que esse é o certo. Só que nós saímos disso daqui. E qual é o modelo de homem que Brasil hoje, por exemplo, coloca diante dos jovens? Sabe qual que é? É Luan Santana, Fiuk e Vitão, por exemplo. Homens. Meus irmãos, cada um escolhe o que quiser fazer da sua vida. Mas isso não é também ser homem de Deus, nem o da década de 90, nem o da cultura brasileira de hoje. Não é. Exemplo, e a gente vai para o último P. Quem lembra da história desse menininho aí, o Bridger Walker? Lembra? Olha só que legal, até algumas crianças ali levantaram as mãos. Lembra da história do Bridger Walker? Bridger Walker, 8 anos de idade. A irmãzinha dele, 4 anos. Estavam brincando fora de casa. Não lembro se era na Inglaterra ou nos Estados Unidos. E aí, brincando, de repente, vem um cachorro e ataca a irmãzinha dele. Bridger Walker, 8 anos de idade, instinto de macho. O que ele fez? Entrou em luta corporal com um cachorro para salvar a sua irmã. Resultado, a irmãzinha dele ficou intacta e ele levou 90 pontos no rosto. Só que ali está um homem de Deus, um protetor que entendeu a importância de zelar pela feminilidade, de guardar, proteger. Eu vejo essa história, meus irmãos, de verdade eu clamo que em nome de Jesus, Deus levante mais Bridger Walkers dentro da igreja. Precisa de homens assim, irmãos. Precisa. E por último, pastor, vocês realmente acham, olha aqui para mim, isso é muito sério, tá? Olha aqui para mim. Pastor Renan, quantas ovelhas tem no seu distrito? Mais ou menos, por alto. Umas 350, ok. Vocês realmente acham que uma pessoa sozinha é capaz de pastorear no sentido mais estrito da palavra 350 pessoas? Porque pastoreio significa estar perto todos os dias. O pastor, ele tem muitas funções. O pastor, ele visita, o pastor, ele ajuda, ele orienta, mas ele não é aquele que consegue estar todos os dias com vocês. A função primária do pastoreio na família de quem que é? Do homem. E sabe o que está acontecendo? Nós temos hoje homens que têm coragem de sair de casa sem gastar 5 minutos com a família, praticando o culto e consagrando a família na presença de Deus. Eu te pergunto, você realmente tem coragem de deixar a tua família neste mundo ímpio, desgraçado que a gente vive, sem todos os dias apresentar a tua Ziklag na presença de Deus? Meus irmãos, eu vi recentemente uma notícia que me deixou em choque. Uma família, o cara casado, passou por um processo de separação para prejudicar a esposa, a ex-mulher. Eu não lembro onde é que foi isso. Ele pegou o filho com 6 anos de idade, colocou numa bicicleta, na cestinha da bicicleta, andou por 3 horas com essa criança na bicicleta até chegar em uma ponte. Quando ele chegou na ponte, ele jogou o seu próprio filho de cima daquele lugar para matar o filho. Essa é a sociedade que vivemos. E você, pai e mãe, você, pai de maneira especial, tem coragem de, nesse mundo, com tantas oportunidades de escolher coisas erradas, de você sair de casa sem consagrar a tua família na presença de Deus? Meus irmãos, quando eu viajo, lá na minha casa, a Bruna e eu fazemos culto todos os dias, tanto de manhã quanto à noite. Quando eu viajo, vocês não têm ideia do quanto o meu coração treme. Sabe esses casos que às vezes aparecem na nossa igreja, de líderes famosos, conhecidos que adulteram, sabe? Toda vez que isso acontece, o meu coração, vocês não têm noção da luta que eu vivo, irmãos, da luta que passa aqui dentro de mim. E a última oração, Deus é testemunha, eu entro no carro com a minha esposa, quando a gente vai sair de casa para ir para o aeroporto, eu sempre clamo a Deus e peço, meu Deus, que o Senhor me ajude, enquanto a minha esposa e eu estivermos longe um do outro, a conservar a nossa fidelidade a Ti, a nossa fidelidade um ao outro, que a gente prometeu diante do altar,
fecho os meus olhos para o adultério, para a pornografia, para seja lá o que for. E sabe o que está acontecendo? Muitos de nós saímos para o dia a dia, num mundo que está destruindo famílias, sem consagrar nossa família e a sua vida na presença de Deus. E deixa eu te dizer uma coisa, é impossível Deus abençoar uma família que não viva a realidade do culto familiar todos os dias. Todos os dias. É um homem reunir a família. E você que talvez não tenha o seu marido dentro de casa com você, mãe, cumpra esse papel na medida do possível. E pode ter certeza que, embora teu esposo talvez não esteja contigo, o maior de todos os esposos que nunca decepcionou mulher nenhuma vai estar ao teu lado enquanto você estiver consagrando o teu filho na presença de Deus, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E sabe o que a Bíblia promete? Você, mulher, que tem um marido que não te violenta, que não te abusa, que não xinga você, que é um homem dentro de casa, ainda não é um homem de Deus, mas honre ele. Porque a Bíblia diz que a mulher que vive em santidade dentro do lar, chegará um momento em que o seu marido será santificado pelo seu exemplo dentro de casa. Acredite nessa promessa. Pastoreie, irmãos. De manhã é consagrar e à noite é agradecer. Meu Deus, obrigado porque mais um dia passou. O Senhor guardou meu filho, o Senhor guardou a minha esposa, o Senhor guardou o meu marido. É isso que Deus espera, irmãos. É isso que Deus espera. Homens que sejam provedores, homens que sejam protetores, homens que sejam pastores dentro de casa. Tudo bem, irmão Jefferson? Você nos trouxe aqui só para mostrar que está tudo errado, que já não tem mais solução, que foi isso então? Não, irmãos, não foi isso. Eu li certa vez, se não me engano, no livro de Jó, onde a Bíblia diz que Deus primeiro ele fere para depois curar. E agora eu quero mostrar aqui para você nessa noite que em nome de Jesus tem solução para a tua família, se é que você está passando por um problema difícil. Tem solução. Em nome de Jesus, salva a tua família. Luta pela tua família. Volta hoje para dentro da tua casa, não sei em que condições está o teu lar, mas pega a tua esposa, pega os teus filhos, consagra na presença de Deus, se arrependa dos seus pecados, chora diante do Senhor, clama pela restauração. Irmãos, teve uma vez, eu estava em Uberlândia, fui fazer um acampamento lá, me convidaram para a igreja central. Cheguei na sexta-feira, o acampamento ia começar na sexta-noite, ou melhor, no sábado de manhã. E aí a Bruna e eu ficamos hospedados em um lugar, que era, se não me engano, até da associação. Não sei como, mas no quarto onde eu e a Bruna entramos, o demônio entrou com a gente também. E a gente começou uma discussão ali naquela prévia do acampamento. Eu nunca tinha discutido com a minha esposa daquela maneira. Nós nunca xingamos um ao outro, nunca gritamos um com o outro, mas uma discussão tola, eu nem lembro por que foi, tola. E aí esse é o momento que muitas vezes a gente olha para o cônjuge e diz: chega, eu não te aguento mais, acabou, segue a tua vida, eu sigo a minha, chega. Naquele momento o Espírito Santo entrou no meu coração, encontrou um espaço, e aí ele disse: ora com a Bruna. Vocês acham que eu estava com vontade de orar, irmãos? O que eu tinha menos vontade de fazer naquele momento era orar. E aí eu peguei a Bruna e disse: amor, chega, acabou, vamos orar. E nos ajoelhamos, choramos juntos diante de Deus, nos arrependemos dos nossos pecados, nos levantamos da oração juntos, irmãos. E para a honra e glória de Deus, Deus usou a nossa vida e o acampamento foi uma bênção. E estou com a Bruna até os dias de hoje, me casei com a minha esposa para viver com ela para sempre, até Jesus voltar ou se a morte nos separar. Lute pela tua família, meu irmão. Não importa o quanto esse mundo está banalizando o casamento, não importa, ame a tua família, lute por ela. Sabe como que a história de Davi termina? Eu quero que você leia comigo o versículo 4. E aqui é a nossa conclusão. A história de Davi termina assim. Versículo 4.
Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Isso daqui é arrependimento. Só que a história não terminou assim. Agora leia comigo o versículo 7. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então, o que Davi fez ali no versículo 8? Para quem está acompanhando, Davi fez o quê? Consultou o Senhor. Davi foi falar com Deus. Aí qual pergunta que ele fez? Perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Sabe o que Davi queria saber? Deus, eu errei, eu pequei, minha Ziclag está destruída, mas ainda dá tempo de salvar? Respondeu-lhe o Senhor, versículo 8 continua: persegue-o, Davi, porque de fato o alcançarás. E como é que termina aí o texto, irmãos? Como é que termina? Tudo libertarás. Sabe o que Deus estava prometendo aqui para Davi? E eu acredito que a promessa é para a sua vida aqui hoje. Não importa onde está tua esposa, o teu marido, teu filho, tua filha, em que condições está a tua Ziclag, Deus prometeu para Davi que tudo aquilo que o diabo tirou dele, que os amalequitas tirou dele, Deus ia devolver para Davi novamente. Se você crê e estiver disposto a lutar, Deus pode salvar a tua Ziclag em nome do Senhor Jesus. Amém. Libertação. Ontem a gente falou sobre libertação. E eu vi esta promessa de Deus se cumprindo dentro da minha família. Eu quero pedir perdão para vocês. Eu hoje não vou terminar contando a minha história, tá bom? Aguenta aí. Amanhã eu continuo, tá? Mas a história de hoje é top, vocês vão gostar, presta atenção. É espetacular, vocês vão gostar. E venham amanhã, o nosso tema de amanhã é a última segurança, tá? É um tema extraordinário, não falta. Mas hoje eu quero contar a história do meu cunhado. Meu sogro é um homem de Deus. Eu aprendi a ser pastor da minha casa com meu sogro. Homem de Deus. Só que o meu cunhado, no auge dos seus 17 anos, não queria saber de Deus. 17, 18 anos. O Bruno, família da minha esposa, são descendentes de italianos, alto, quase 1,90 m, bonitão, forte, sarado, pegava todas as meninas da cidade que a gente mora. Todas. Balada, bebida. Depois confidenciou pra gente que até chegou a experimentar drogas em alguns encontros com os amigos. Feriado do dia 15 de novembro, não lembro o ano. O Bruno e quase 30 amigos da cidade alugaram uma casa lá no litoral do Paraná. Para quem conhece, cidade de Guaratuba. Alugaram uma casa. Passaram um feriado prolongado ali. Meu cunhado era o motorista de um dos veículos. Chegou o último dia, eles tinham que entregar as chaves da casa até a meia-noite. Aí meu cunhado chegou para os amigos e disse: olha, vamos tentar maneirar hoje, né? Não vão passar o dia inteiro bebendo. Para quem não sabe, Curitiba está quase a 900 metros acima do nível do mar. Então tem uma serra perigosa para subir. Meu cunhado ia dirigir o carro. Passaram o dia inteiro bebendo. Chegou a meia-noite, entregaram as chaves da casa. Meu cunhado entrou no carro, olhou para os amigos que iam junto com ele e disse: eu preciso que vocês fiquem acordados. Eu estou com sono. Além disso, ele estava embriagado e ia dirigir. Poucos quilômetros já estavam os amigos todos dormindo dentro do carro. Para ajudar, ainda começou a chover torrencialmente naquele dia. Aí quando estava quase chegando perto de Curitiba, a gente mora na região metropolitana. Meu cunhado tinha que pegar o contorno para ir para a cidade onde a gente morava. Ele morava, né? Eu moro ainda. Ele continuou reto. Meu cunhado conhece tudo de lá. Só que naquele dia ele errou, ele passou. E nisso o celular dele toca. O Bruno atendeu. Era uma amiga que estava no carro de trás com outro grupo de amigos. Bruno, você errou o caminho, você passou, cara. E aí o meu cunhado não entendeu nada, né, do que estava acontecendo. E agora não tem o que fazer. Vou continuar aqui, não tem retorno naquela região. Isso aumentaria uns 50 minutos a viagem. E o Bruno foi. Enquanto ele estava
nesse trajeto mais prolongado, tentando compreender o que aconteceu, ele entendeu. Eu quero dizer para você que em nome de Jesus, eu não preciso ficar inventando histórias aqui não, tá? Estou contando para vocês uma história real. Sabe o que aconteceu com meu cunhado naquele dia? Sabe o que aconteceu, jovens? Um anjo dirigiu o carro do meu cunhado por cerca de 50 quilômetros porque ele estava dormindo no volante. Ele não lembra de nada do que aconteceu naquela viagem. E ele só acordou quando o celular dele tocou com a amiga dele ligando. Foi a hora que ele acordou. E ele se deu conta de que ele estava dormindo. 50 quilômetros da serra, dormindo no volante. O que aconteceu? Deus mandou um anjo para dirigir o carro do meu cunhado naquela noite. Aí você deve estar pensando, mas como assim? Dirigir o carro de um mundano? Teu cunhado era um mundano. Você falou aí, droga, bebida, sexo, fora do casamento. Pois é. Só que o meu cunhado tinha um pai e uma mãe, uma irmã, uma família, um genro, um cunhado, melhor dizendo, no meu caso, que sustentava a vida dele no altar da oração, irmãos. Clamando, foram madrugadas orando para que Deus interviesse na vida do meu cunhado. Para que Deus fizesse um milagre na vida dele, irmãos. O Bruno, para vocês terem noção, tinham madrugadas que o meu sogro ficava ali esperando ele chegar a 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, ele não aparecia. Lembro de uma vez que o meu sogro pegou o carro, começou a andar pelas estradas, olhando no acostamento para ver se o carro do meu cunhado não tinha tombado, capotado, pensando que o Bruno morreu, irmãos. Certa vez o meu sogro pegou o meu cunhado de manhã, ele não viu o Bruno chegar. De manhã ele pegou o Bruno dentro do quarto e disse: meu filho, saia dessa vida, Bruno. Sai dessa vida, meu filho. Jesus está voltando, Bruno. Se Jesus voltar e você estiver nessa condição, meu filho, você vai se perder e o teu pai e tua mãe querem ir para o céu com você, Bruno. Meus irmãos, sabe o que eu aprendi? Que quando o ímpio ora, Deus não mexe nenhum dedo, mas quando uma família de Deus entra em oração, Deus não mexe só o dedo não, Ele manda hostes de anjos para atender a oração de uma família. Deus mandou anjos para guardar a vida do meu cunhado, irmãos, para proteger o meu cunhado, irmãos. E sabe o que aconteceu? O Bruno continuou nessa vida durante um tempo. Ele conheceu uma moça em uma balada, nós oferecemos estudos para ela e, resumindo uma longa história, ela aceitou. Meu cunhado participou junto. E se não me engano, no ano de 2016 ou 2017, o meu cunhado Bruno e a Cléo se batizaram na igreja adventista do sétimo dia. E sabe o que mais? A cidade onde aconteceu essa história, para onde o meu cunhado viajou, Guaratuba, hoje ele é ancião da igreja adventista do sétimo dia central de Guaratuba. Posso ouvir um amém? Deus salva famílias, Deus liberta famílias. Se você acreditar, aqui nesse lugar, Deus vai abençoar a sua Ziclag em nome do Senhor Jesus, irmãos. Creia nisso. Elias, é você? Pode vir aqui. Pode vir aqui. Eu quero convidar você para fazer uma oração muito especial nessa noite. Olha aqui para mim. Existe um círculo da família que para mim é o mais sagrado de todos. E eu vou orar por esse nessa noite. Presta atenção. Você que tem um pai ou uma mãe, um esposo ou uma esposa, um filho ou uma filha, um irmão ou uma irmã, vou incluir até um sogro ou uma sogra, um genro ou uma nora, sabe, esse círculo mais íntimo da família. Você que vai lutar por ela, que vai amá-la, que vai guardar a tua Ziclag. E alguns desses membros estão fora dos caminhos do Senhor ou nunca se renderam aos pés de Cristo. Se você acredita que Deus pode e que Deus vai lutar para salvar a tua Ziclag, que a história do meu cunhado pode ser também a sua história, a história da sua família, você vai trazer o nome dessas pessoas aqui à frente na sua oração e você vai apresentar seu pai, sua mãe, não sei quem, na presença de Deus.
Se você é essa pessoa que está aqui nessa noite, é você. Se você é o meu cunhado aqui, você virá. Porque eu acredito, e o Elias vai cantar sobre isso, eu acredito que bênçãos podem acontecer dentro da tua casa, seja levantando, seja dormindo, seja deitando, seja acordando, seja de dia, seja de noite, seja como for ou quando for, que em nome de Jesus, Deus pode e Deus quer libertar a tua Ziclag para a honra e glória dEle, salvar a tua família, abençoar a tua família e levar a tua família para morar com Cristo no reino dos céus. Bom, irmãos, nós vamos orar. Eu queria só reforçar o convite para você vir aqui amanhã. O nosso tema de amanhã, inclusive, é a extensão de hoje. Queria muito que você voltasse. Eu queria que você convidasse alguém para vir também. E nesse momento nós vamos quebrar um pouco o protocolo, porque essa é uma oração, para quem não sabe, eu falei um pouco do meu pai aqui, mas eu sou um daqueles que ainda luta pela minha família. Na família da minha esposa, pelo menos esse círculo mais sagrado, todos eles estão nos caminhos do Senhor. Meu sogro, minha sogra, meu cunhado, minha cunhada, minha esposa, todos nós servimos a Deus. Mas da minha parte não. Então todas as vezes que eu prego nesse tema, dói bastante no meu coração, irmãos. Meu pai, minha mãe, meu irmão, minha cunhada, meus sobrinhos. E essa é uma oração que eu gosto de fazer de joelhos. Então, para aqueles que puderem, os que não puderem, permaneçam em pé, mas eu queria que a gente se ajoelhasse. E os demais que não vieram aqui, porque talvez não tenham ninguém desse círculo, ore por algum familiar seu, seja por uma avó, um avô, um tio, um primo, ore por alguém. E eu vou dar 30 segundos e você vai apresentar o nome dessa pessoa diante de Deus, ou dessas pessoas. Em seguida eu vou orar. Senhor Deus, essa é aquela oração que a gente faz com a voz embargada, Senhor. É a oração que derrama lágrimas dos nossos olhos. É a oração que dói no nosso íntimo, Senhor. Porque nós estamos orando por aqueles que são carne da nossa carne, meu Deus. São sangue do nosso sangue, Senhor. Alguns talvez como eu, anos de oração. E às vezes quando surge ali no fim do túnel uma luz de esperança, parece que o diabo vem e pisa, nos desmotivando, retirando um fio de esperança. Mas hoje nós estamos aqui mais uma vez, meu Deus, clamando ao céu, clamando ao Senhor, para que o Senhor incline os teus olhos sobre essa igreja aqui nessa noite. A graça aqui, meu Deus, o teu Espírito está aqui, Senhor. Há famílias que entraram por essas portas aqui precisando de cura, de salvação, de libertação, Senhor. Há pais sendo apresentados aqui na tua presença, há mães sendo apresentadas diante do Senhor, há filhos que estão distantes de ti, meu Deus. A nossa oração nessa noite, Pai, é para que em nome do Senhor Jesus, o Senhor salve a nossa família, meu Deus. Salva, Pai. Nós não sabemos, eu não sei onde eles estão agora, Senhor.
Talvez alguns estão no leito dentro de casa, na mesa de um bar, na cama do adultério, Senhor. Talvez alguns estejam na rua, numa universidade, em frente ao televisor. Não importa onde eles estão agora ou o que quer que estejam fazendo, meu Deus, mas a nossa oração, o nosso clamor é para que o Teu Espírito Santo penetre aquele coração endurecido, que haja convicção de pecado ali, meu Deus, em nome de Jesus, e que esta pessoa reconheça que não há lugar melhor senão aos pés do Senhor Jesus Cristo. Salva a nossa família, meu Deus, em nome de Jesus. Oh Pai, que naquele grande dia, quando Cristo vier nas nuvens dos céus, nós queremos e iremos chorar novamente, Senhor, mas que naquele dia não seja mais um choro de dor ou de tristeza, que seja um choro de alegria, um choro de gratidão pelo privilégio de podermos subir na mesma nuvem para o céu, com toda a nossa família, para morarmos juntos no reino do Senhor. Oh meu Pai, ouve a nossa súplica, Pai. Que haja perdão aqui nessa noite, que haja reconciliação aqui nessa noite, que haja libertação aqui nessa noite, que milagres sejam feitos aqui nessa noite. Eu quero pedir ao Senhor, eu não posso terminar essa oração sem clamar a Ti, ó Pai, que o Senhor levante aqui dentro dessa igreja mulheres que sejam tomadas pelo mesmo Espírito que habitou em Ana, mulheres que vivam a mesma vida fiel ao Senhor, como foi a Isabel, como foi Maria, uma grande mulher de Deus. Levanta mulheres aqui que sejam empoderadas, mas não por um empoderamento falacioso dessa geração, mas que sejam empoderadas pelo poder do Espírito Santo. Levanta homens também aqui de dentro dessa igreja, Senhor. Homens que sejam pais de verdade, homens que sejam maridos de verdade, homens que sejam líderes de verdade, e que habite na minha vida e na vida desses homens o mesmo Espírito que habitou na vida do maior homem que já pisou nesse mundo, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nos ensine a viver como homens que dão a vida pela família, em nome do Senhor Jesus. E eu te peço, Pai, de maneira especial pelos nossos filhos, por aqueles que estão longe, mas também por aqueles que estão aqui dentro, aqui agora, Senhor. Não deixe que o diabo os tire dos caminhos do Senhor. Protege os nossos filhos, guarda as nossas crianças, os nossos bebês, os nossos adolescentes, os nossos juvenis, os nossos jovens, e faz deles profetas dessa geração, Senhor, como diz a Tua palavra. E para aqueles que estão distantes, que o milagre que o Senhor fez na vida do meu cunhado, que o Senhor faça também na vida deles. Traga-os de volta para os Teus caminhos. Envia anjos, envia hostes para que lutem pela salvação deles pelo poder do Espírito Santo. E por fim, Senhor, que as palavras daquele hino sejam a nossa oração aqui nessa noite, nesse lugar. Quando amanhã perenal raiar e a redenção se concretizar, nós Te rogamos, ó Senhor, salva também o nosso lar. Abençoe as nossas famílias. Despede-nos na Tua paz. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.